Graça e paz sejam convosco, louvado seja Deus, que as misericórdias e a graça de Deus esteja a teu favor, em favor da tua casa, em todos os teus caminhos, hoje e todo sempre. Creia de todo o teu coração, Deus, Ele é movido pela fé. Creia de todo o teu coração, obedece à voz do Espírito Santo, quando fala o teu coração, dentro da palavra. Creia e a tua fé será exaltada e Deus será manifestado em favor da tua vida, da tua casa, em todos os teus caminhos. Creia. É necessário ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu vou orar e logo em seguida eu vou trazer esta mensagem que Deus pôs no meu coração, uma mensagem, uma palavra abençoada, uma palavra que vai falar o coração de pessoas, principalmente essa pessoa que ama a palavra de Deus. Deus, Ele fala com essa pessoa que ama a palavra dEle, a palavra do Todo-Poderoso Deus. Eu vou orar por todos e principalmente por essa pessoa que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que está inscrita nesse canal. Louvado seja Deus. Você que não se inscreveu, se inscreva em o nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, Pai querido, louvado seja o teu glorioso e poderoso nome. O Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus, o Cristo, aquele que está sentado à destra do Pai, viva eternamente. Ah, Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, majestoso, soberano. O Senhor é o meu governo, é o governo de todo aquele que crê no Senhor, que confia no Senhor. Que essa pessoa possa ter o Senhor no coração dela como governo dela. Governa a minha vida, Senhor, governa a vida dessa pessoa. De cada pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube, eu intercedo por cada pessoa, homem e mulher, que está inscrito nesse canal. Abençoe. Olha para essa pessoa que está ouvindo esta oração, que vai ouvir a mensagem, a palavra, do começo até o final. E abençoe cada homem e cada mulher. Materializa, Senhor, a Tua palavra no meio do Teu povo, na vida, no coração de cada homem e cada mulher. Materializa o Senhor, Pai, na vida dessa pessoa. Faz ela conhecer o Senhor, conhecer o Teu poder. Conhecer e saber que o Senhor é justo, fiel e verdadeiro. Que o Senhor é o juiz de Israel, o reto juiz. O juiz eterno, todo-poderoso Deus. Que o Senhor Jesus é o advogado justo, o Filho do Deus vivo. Ah, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, eu creio, eu confio. E que essa pessoa possa crer, confiar de todo o coração dela. Seja abençoado, seja abençoada. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, em todos os teus caminhos. Que aonde tu colocar a planta dos teus pés, tu seja abençoado, abençoada, para a honra e glória do Todo-Poderoso Deus. Que você possa reverenciar a palavra de Deus, reverenciar o santo nome do Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, e assim Deus será contigo. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, seja abençoada em Cristo Jesus, dentro da palavra. Fora da palavra, é tudo ilusão, tudo vaidade. É tudo aquilo que não agrada a Deus. A pessoa pode conquistar o mundo inteiro, mas se ela não crer na palavra, não confiar na palavra, não ouvir a palavra, não crer na palavra, não praticar a palavra de Deus, tudo que ela conquistou não vale nada. Porque ela não conquistou o principal, que é o reino dos céus, que está dentro da palavra. O reino de Deus é chegado a vós. A palavra de Deus é pregada, é revelada em nome do Senhor Jesus, dentro de cada homem e cada mulher que crer, que toma posse. Ouve com atenção, do começo até o final, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus, Ele
prometeu a Eli de ser com Eli, de ser com a casa de Eli, em todo o tempo. Mas Eli, ele vacilou. Eli sendo um sacerdote e juiz. Eli, ele julgava Israel. Louvado seja Deus. Mas ele não observou a casa dele, não observou principalmente os filhos dele. Ouve com atenção essa mensagem, essa palavra. Deus estava aborrecido com a casa de Eli, o sacerdote Eli. E Deus manifestou ao menino chamado Samuel e falou para Samuel o que estava pronto a fazer contra os filhos de Eli. E Eli entendeu quando aquele menino procurava Eli e querendo saber o que Eli queria com ele. E aquele menino não sabia, Samuel. E depois Deus revelou a Samuel o que ia fazer. E Eli procurou saber com aquele menino. Imagina, o sacerdote velho querendo saber o que Deus falou para o menino. E o menino com medo. E depois ele teve coragem e falou para Eli o que Deus tinha falado acerca dos filhos de Eli. E Eli já esperava, porque Eli via, mas ele fingia que não estava acontecendo nada de errado. E quando ele tomou uma atitude de corrigir os filhos, já foi tarde demais. Ouve com atenção a palavra do começo até o final. Esses dias eu preguei uma mensagem lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, acerca do julgamento. Tem pessoas que julgam os de fora, julgam a casa dos outros, a família dos outros, mas não é capacitado para julgar os de dentro, os da casa dele, dela, a família dele, dela. Vê a casa dele, a casa dela como casa santa, os filhos, filhas, santos, santa, mas os de fora vê como o diabo. Acostuma muito isso, infelizmente. E é muito importante a gente julgar nós mesmos, julgar nossa casa, julgar os nossos. Tirar a trave que está nos nossos olhos, para depois ajudar a tirar o cisco que está no olho do nosso irmão, do nosso vizinho. Ouve com atenção do começo até o final, é a verdade que você está ouvindo. Deus avisou Eli, por intermédio daquele menino, Samuel. E Eli, ele corrigiu os filhos dele tarde demais. E Deus já estava aborrecido e pronto para fazer aquilo que Deus sentiu de fazer, segundo a desobediência dos filhos de Eli. Observa bem, Israel, que os hebreus foram à guerra contra os filisteus. E Deus não estava a favor de Israel, não estava a favor dos hebreus. E ali morreram 4.000 homens. E eles ficaram desesperados. Os hebreus, aquele povo que era conhecido como povo de Deus. Então eles resolveram, ali o povo resolveram buscar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E eles resolveram buscar, e foram buscar a Arca da Aliança, e os filhos de Eli estavam ali, juntamente com a Arca da Aliança. E Deus estava aborrecido com os filhos de Eli. É bom ter a presença de Deus? Sim. Mas se a pessoa ela sente a presença de Deus e vê a presença de Deus, mas não obedece à presença de Deus, não vale para nada. É melhor a pessoa nem ver, nem conhecer, nem sentir, se a pessoa não obedecer à presença de Deus, a essência de Deus, a palavra de Deus. Horrível coisa é para esse homem e para essa mulher de conhecer e não praticar, não obedecer. Foi o caso dos filhos de Eli. E Eli deixou isso acontecer. Ele foi deixando. E ali morreram muitos dos hebreus, 4.000 homens. E buscaram a Arca da Aliança, mas não resolveu, ficou pior. Ficou pior.
porque não obedeceram à presença de Deus, não reverenciou a presença de Deus. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 5, observa bem. A arca é tomada, Hófni e Finéias são mortos. Observa bem, a partir do versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos filisteus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus, e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Observa bem como os inimigos do povo de Deus temiam a presença de Deus, a Arca da Aliança, temiam o Todo-Poderoso Deus, mas eles não conheciam Deus. Eles viam como os deuses, e isso fez eles lembrar o que o Deus de Israel fez no Egito, nas pragas do Egito. E eles temeram, e eles falavam uns com os outros: quem vai nos livrar desses deuses? Era assim que eles chamavam, os deuses. Eles não sabiam que era o Todo-Poderoso Deus de Israel, aquele que está sentado no trono. Observa bem, os inimigos, eles ficaram com medo. E eles ficaram ali falando um para os outros: quem vai nos livrar desses deuses que está no meio dos hebreus? Mas não eram os deuses, era a presença do Todo-Poderoso Deus. Porém, aqueles ali não estavam obedecendo à presença de Deus. E quando Deus entrega o povo dele nas mãos dos inimigos, não é porque os inimigos obedeceram à presença de Deus, obedeceu a Deus, não. É porque o povo de Deus desobedeceu a Deus. E Deus entrega nas mãos dos inimigos. Foi o caso desse povo aqui, dos hebreus. Israel foi entregue nas mãos dos filisteus por conta da desobediência, inclusive desses dois filhos de Eli. Aquele povo todo ali estava correndo perigo, estava no vale da sombra da morte por conta desses dois. Até mesmo o próprio Eli. Israel, todo Israel, estava correndo risco por conta desses dois. Já tinha sido mortos 4.000 homens dos hebreus de Israel. E a Arca da Aliança chegou ali. E os inimigos temeu. Só que Deus não estava a favor dos hebreus de Israel, por conta da desobediência. Tem que ter a presença? Tem. É muito importante buscar a presença de Deus, mas se não obedecer, não reverenciar a presença de Deus, meu irmão, é um perigo muito grande. É um perigo imenso. Creia do que o Espírito Santo está pregando. Tem que ouvir, tem que crer, tem que obedecer, tem que reverenciar o nome do Senhor, tem que reverenciar o Deus de Israel, tem que temer e tem que tremer diante da presença do Todo-Poderoso Deus. O que aquele povo não faziam, não tinham dentro deles. Principalmente esses dois filhos de Eli. E Eli sabia, eles também eram sacerdotes. E eles faziam coisas ali erradas, que aborreciam a Deus. Deus não se agradava das obras desses dois. Deus não sentia prazer, Deus estava aborrecido. Ouve com atenção a palavra de Deus e deixa Deus falar teu coração. Os próprios inimigos ficaram preocupados e falando com eles mesmos. E agora, quem vai nos livrar desses deuses que estão no meio dos hebreus? Assim que eles pensavam. Mas ali eles ouviram uma voz ali, os inimigos,
Alguém falou ali animando eles. Está escrito aí, ó, no versículo 9. Está escrito: sedes fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Olha só. Está escrito aí, ó, a palavra de Deus. Varonilmente, corajosamente. Ó filisteus, tenha coragem e vai contra os hebreus, contra Israel, porque vocês vão vencer. Não deixa vocês servir os hebreus, como eles serviam vocês. Alguém falou ali e eles encorajaram. Ele sentiu a força. Deus não estava a favor dos filisteus, mas Deus estava contra os hebreus, contra Israel, por conta da desobediência. Isso é um perigo muito grande. Não é importante a pessoa ter a presença de Deus somente. O que é importante é você ter a presença de Deus e obedecer à presença de Deus. Ter a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer o Todo-Poderoso Deus, conhecer o nome dele e obedecer, temer e tremer. Isso é importante. O só conhecer não, porque o próprio diabo, os demônios, conhecem Deus como ninguém, mas não obedece. Os inimigos aqui, eles ficaram sabendo o que aconteceu no Egito, o que o Todo-Poderoso Deus fez. E alguém ali encorajou eles. Louvado seja Deus. Observa bem, versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias. Observa bem. 30.000 homens de pé foram mortos. E os 2 filhos de Eli também foram mortos. Mas o mais triste de tudo isso aqui foi os inimigos ter tomado a arca da aliança. Imagina. Só que a arca da aliança, a presença de Deus com os inimigos, não tem efeito. Deus não manifesta como ele tem prazer de manifestar no meio de Israel, no meio do povo dele. Deus ele não é a favor dos inimigos. Ainda que Deus entregue o povo dele nas mãos dos inimigos, Deus não é a favor dos inimigos. Os inimigos do povo de Deus não obedecem a Deus. E Deus entrega porque o povo dele desobedece a ele. Então ouve a palavra e crê e obedece. Esses 2 filhos de Eli aborreceram muito a Deus. Aqueles 2 ali estavam embaixo da desobediência e eram filho do sacerdote. Era filho do juiz, porque Eli julgava Israel. 40 anos ele julgou. Ouve com atenção a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Só que ele esqueceu de julgar a casa dele, julgar os filhinhos dele. Ele via os filhinhos dele fazendo besteira, coisas erradas, mas passava a mão na cabeça, cobria aquilo dali. Horrível coisa é a pessoa cobrir o defeito dos outros, principalmente do filho, da filha, da família, da própria casa. Não faça isso não. Ama a tua casa, ama os teus filhos, mas não cobre os defeitos deles não, porque o reto juiz, ele está vendo. E traz condenação para essa pessoa, essa casa, essa família. Ouve com atenção o que o Espírito Santo está pregando, chama atenção. Não deixa o tempo passar não, não põe uma pedra em cima não, porque é problema. Ouve com atenção, Eli não fez isso. Eli não julgou a casa dele, não chamou a atenção dos filhos dele no tempo certo. Quando ele chamou a atenção, já foi tarde demais. E Deus já estava ali, já pronto para fazer o que foi feito. Ouve com atenção a palavra de Deus. Foram mortos 30.000 homens de Israel. 30.000 homens. E os 2 filhos de Eli foram mortos. E o mais incrível
A arca da aliança estava nas mãos dos inimigos. Foi tomada. Ouve a palavra, crê na palavra e obedece a palavra. Eli estava lá, esperando a notícia, porque ele sabia da guerra e sabia que os filhos dele estavam ali. E sabia que a arca da aliança estava lá com os hebreus, com Israel. E observa bem, a partir do versículo 12, a morte de Eli, olha só. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Não é nada bom, olha só. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Olha só, toda a cidade, quando aquele homem entrou na cidade e começou a falar o que tinha acontecido, a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Olha só, já não podiam ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Eli perguntou para aquele homem ali se apresentando a Eli, falando para Eli. Já tinha falado para a cidade toda estava apavorada, gritando, porque os filisteus tinham matado tantos homens e tinham tomado a arca. Ou seja, e agora, o que será de nós? A presença de Deus não está com nós. E aí? Misericórdia. E foi por causa desses homens, por causa desses dois homens. Deus estava aborrecido, Deus estava triste, e Eli ali estava tremendo. Ele estava tremendo. Ele sabia que algo ia acontecer, porque Deus estava aborrecido. E quando o homem de Deus, a mulher de Deus, sente que Deus está aborrecido, misericórdia. Não aborrece Deus, não. Ouve a palavra, crê na palavra e obedece a palavra de Deus. Não entristeçais o Espírito. Não entristeça, não. Nem dê lugar ao diabo. Faz a vontade de Deus, agrada a Deus. Às vezes, o homem, a mulher de Deus, por ser de Deus, pensa que os filhos podem fazer tudo o que quiser e vai ficar por isso mesmo. Não, não fica. Não fica. Nós que temos filhos, filhas, nós temos que policiar nossa casa, nossa família, e chamar atenção, e corrigir, repreender, ensinar o caminho que deve andar. Se porventura não andar, Deus não vai cobrar de ti, porque você fez a sua parte, você ensinou. Mas se caso não ensina, Deus vai cobrar. Eli estava sentado naquela cadeira no caminho ali, esperando a notícia. De repente chega esse homem, trazendo essa notícia, a cidade toda apavorada, e ele perguntando: que gritos são esses? E aquele homem começou a falar. Aquele homem estava com as vestes rasgadas e terra sobre ele. Imagina, gesto de humilhação. Observa bem a palavra de Deus. Eli já estava velho e estava cego. O sacerdote, está escrito aí, versículo 15, ó, era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Olha só, ele estava assim. Eli já era velho, com toda essa idade, 98 anos, estava cego, já não enxergava, estava ali. Ouve com atenção, versículo 16. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi. Hoje mesmo, ó, hoje mesmo. Aconteceu tudo num só dia, misericórdia.
um abismo chamando outro, uma situação contra a pessoa chamando outra, misericórdia, tudo por conta da desobediência. Olha só, perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio, que é morte. Muitos morreram, olha só, entre o povo. E também os teus 2 filhos, Hófni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. E quando aquele homem fez menção da arca, do que aconteceu, observa bem versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Olha só, ele era velho e pesado, caiu para trás, caiu por cima do pescoço e quebrou, morreu, num só dia. Um só dia. Ele era juiz em Israel, julgou 40 anos, sacerdote e juiz. Porém, esqueceu de julgar a própria casa, os próprios dele. Infelizmente, os filhos dele, eles foram um péssimo exemplo em Israel. Todo Israel sabia o que os filhos dele estavam fazendo. E era um péssimo exemplo ali. Deus não se agradou daquilo. E aconteceu tudo isso num só dia. E esse homem que saiu das fileiras, foi Deus ali. Falou, agora vai anunciar a Eli e toda a cidade. É a mão de Deus contra os desobedientes. Ouve com atenção. E morreram ali 30.000 homens de Israel. Por conta disso. Ouve com atenção. Creia na palavra e confia na palavra de Deus. Eli estava sentado na cadeira e falou que os filhos dele tinham morrido. Ele não se abalou com aquilo porque ele já esperava que Deus ia matar eles. Mas quando falou da arca, fez menção da arca, que os inimigos tomou a arca, ali ele tremeu, ele caiu para trás. Quebrou o pescoço e morreu. Ele já era velho e pesado. Ouve com atenção a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sendo pregada. Era para ser assim? Não. Não era para ser assim. Se ele policiava a vida dele, a casa dele, a família dele, os filhos dele, não ia acontecer o que aconteceu. Seria diferente. E foi colocado na Bíblia para servir de exemplo para nós. O homem e a mulher costumam julgar os de fora, mas não julga os de dentro. Costuma julgar a família alheia, mas não julga a própria família. Julga a casa dos outros, mas não julga a própria casa. Costuma falar dos vizinhos, tanto de um lado, do outro, da frente, do lado, de cima, até mesmo os de baixo. Fala mal, critica, julga, mas não julga os de dentro da própria casa, dentro da própria família. Infelizmente. E depois vem o juízo de Deus, a justiça de Deus. Ouve com atenção, é a palavra de Deus que está sendo pregada. E esse homem julgou em Israel 40 anos. 40 anos. E observa bem mais, a partir do versículo 19, ó, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, olha só, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Olha só, ao expirar, disseram as mulheres, olha só, que assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e Cabó, dizendo, foi-se a glória de Deus. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido, olha só. E falou mais, foi-se a glória de Deus, pois foi tomada a arca de Deus. Foi tomada. Que a presença de Deus foi tirada ali. Ouve com atenção, a presença de Deus, ela está em todo lugar que você possa imaginar. Mas o mais importante de tudo é obedecer à presença de Deus. Como que você obedece à presença de Deus? É ouvindo a palavra, crendo na palavra, obedecendo a palavra.
procurando saber o que está na Bíblia, o que você pode e o que você não pode fazer. É porque você teme a Deus, você reverencia a Deus, mas tem pessoas que não estão nem aí. Tem pessoas que faz entrar aqui e sair do outro lado. Para ela tanto fez quanto tanto faz. Tanto fez quanto tanto faz. Entendeu? As pessoas elas não se preocupam, tem muitos assim. Infelizmente, se preocupa. Para que Deus possa olhar do céu e ver que você está com desejo e vontade de fazer a vontade dele. Essa mulher estava grávida, a mulher do filho de Eli, Finéias, e quando ela ficou sabendo dessas notícias, ela sentiu muitas dores. E ela deu à luz o menino. E pôs o nome e acabou. Quer dizer, a glória de Deus foi tirada. A presença de Deus. Ouve com atenção. Ouve a palavra, crê na palavra, obedece a palavra de Deus. Observa bem, em um só dia, quantas coisas aconteceram. Imagina, que dia, misericórdia. A Bíblia fala do dia mau. Esse dia foi o dia mau para a casa de Eli. Deus falou que seria sempre em favor da casa de Eli. Mas depois Deus falou, longe de mim isto. Honrarei os que me honrarem, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Ouve com atenção, está escrito. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. E foi por causa disso aqui, ó. Da desobediência dos filhos dele. Ele deixou, ele deu corda. Ele pôs uma pedra em cima dos erros dos filhos. E não julgou os filhos, não chamou a atenção dos filhos. Quando chamou a atenção, foi tarde demais. Deus já estava pronto, Deus já tinha falado que ia destruir, ia matar eles. E de fato matou. Morreu os 2 filhos, morreu o pai, sentiu tantas dores, tanta agonia naquele momento que deu à luz aquele menino. E pôs o nome deste menino e acabou. A glória de Deus foi tomada, foi tirada. Tenha a presença de Deus e obedece a presença de Deus. Obedece a palavra de Deus. Reverencia Deus, reverencia o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus de Israel. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, está no controle de tudo. Ele é Deus. Ele é Deus. Toma posse dessa palavra e que sirva de exemplo para você, para a tua casa, para a sua família. Põe isso em prática. Ouve a palavra, crê na palavra e obedece a palavra de Deus. Isso aqui foi colocado como exemplo para mim e para você. Esses filhos de Eli foi um péssimo exemplo. Leia a Bíblia, busca o conhecimento da Bíblia, e põe dentro de você e começa a praticar. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Mas nós temos que reconhecer os nossos erros, nossos pecados, nossos erros, e se arrepender e confessar para Deus e deixar esses erros, esses pecados, essas falhas a cada dia. Para Deus ser a meu favor e a teu favor. Louvado seja Deus. Toma posse dessa palavra e creia e compartilha essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você ouvir, se você crer e você tomar posse, obedecer, você vai ter um final feliz. Diferente desse final aqui que a casa de Eli teve. Um final triste. Imagina, aquele dia. Que dia triste foi para Israel, para os hebreus. Misericórdia. Aquela cidade ficou apavorada por conta da desobediência. Ouve a palavra de Deus, creia na palavra de Deus e compartilhe a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa dessas que estão inscritas. Em nome do Senhor Jesus. Receba um abraço, que o Espírito Santo de Deus possa te envolver em nome do Senhor Jesus. Que Ele possa interpretar a palavra de Deus no teu coração, segundo a vontade dEle. Amém. Graças a Deus, é no nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Segundo a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Estou aqui como sempre, tenho gravado aqui, ó, a palavra de Deus no repouso da glória de Deus. Louvado seja Deus. Como Deus é bom. Estou nesse jardim aqui, onde tem muitos pés de fruta, como você está vendo sempre. Até a próxima, segundo a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não esquece. O dia do Senhor está próximo. Amém. Graças a Deus. Tá nublado aqui, hein?